Então, Deus tem nos abençoado. No culto anterior nós vimos Deus operando. No culto como esse, Deus quer operar. O que temos que fazer? Ouvir a palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Essa é a maneira de crer em Deus. Uma pessoa fez uma pergunta num dos programas aqui, num dos cultos, fez assim, pessoa da rua, que a reportagem pegou, e eles perguntaram, uma pessoa que não está ligada a nenhuma religião, ela pode crer em Deus? Mas o que é crer em Deus? Todo mundo crê de uma maneira bem superficial. Crer no Senhor é crer na sua palavra. Quem fala é o próprio Senhor no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 10. Capítulo 10, vou ler do 8 em diante. Ele diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então preste atenção na pregação da palavra de Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Eu tenho falado, Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, Deus tem pessoas que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, a nossa parte agora. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como querão naquele de quem não ouvirem? E como ouvirão se que não há quem pregue? Então, como é que eu creio? Ouvindo a palavra. É aí que é crer em Deus. Você tem que aprender a crer na palavra de Deus. Mas aí tem um X para ser resolvido, um problema. O quê? Nem sempre o que Deus fala ou o que Deus diz, a nossa mente natural aceita. Nem sempre o que Deus fala nós aceitamos passivamente. Nós não conseguimos aceitar. Por quê? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 18. No culto anterior eu falei o 2, esse é o versículo 1, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Então a palavra de Deus é loucura para as pessoas lá de fora, mas para nós que cremos é o poder de Deus. E nem sempre a pessoa consegue aceitar a palavra de Deus. Agora o 2 que eu preguei no culto anterior, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando Davi, isso foi a mensagem do culto anterior que eu não vou repetir agora, só vou comentar rápido. Quando Davi se ofereceu para lutar com Golias, ele não entendeu. O Saul disse, rapaz, você é um garoto, é um homem em formação, ele já é um homem experiente. Ele não sabia que Davi não estava ali com a sua força, Davi não estava ali com a sua capacidade, não estava ali com a sua habilidade. Davi estava ali em nome do Senhor. Aí ele mostrou tudo para o Saul. O Senhor Deus é que me livrou da mão do leão, da mão do urso, ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. Aí nós vamos ver lá uma coisa no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. O Ezequiel é antes do Daniel, depois do Lamentações de Jeremias. Capítulo 37. Ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Bem, quem está mandando ele falar aos ossos foi o Senhor. Mas falar com os ossos, aparentemente, é o quê? Loucura. Como é que eu vou falar com os ossos? Né?
E no caso dos ossos secos, mas foi Deus quem falou. Quando Deus fala, nós não temos que achar, entenda bem, não, temos só que crer, temos só que obedecer. Agir sobre aquela palavra é muito simples. Você agir sobre aquilo que Deus diz, sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele mandou falar aos ossos, nós não falamos aos ossos. Nós temos vergonha. Imagine, se alguém me ver falando com os ossos, vão dizer que eu estou ruim. Para ele é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Voltando aqui, ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Aqui está o X, quer dizer, nós temos que fazer o que ele mandou, não o que eu acho. Se ele diz em meu nome expulsar um demônio, não devo nem brincar duas vezes, o demônio sai em nome de Jesus, quer dizer, conforme ele falou que eu tenho que fazer, e vai funcionar. Daqui a pouco tem mais. Douglas, vem cá que você está muito descansado, eu quero hoje você cantando com a banda. Cadê a banda? Cadê o pessoal daqui que canta? Acho que não foi arrebatado, deixa eu ver se está aqui. No meu bolso não está. Estão chegando, hein? Se arrumando, né? Eu falei que eu vou deixar a banda. Não está por aí. Então deixa, não tem problema não. Então vamos cantar aquela outra lá que você tem, sem ser o que você cantou de manhã. Vamos tempo de louvor então. Tempo de louvor. Então de pé todo mundo, vamos cantar tempo de louvor. Tem aí? Preparei, deixa eu ver a letra ali. Quero todo mundo cantando então, tempo de louvor. Vamos lá, tá pronto? Aplaudindo o rei. Vamos lá, com bastante alegria, porque é tempo de louvor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar agora, por favor. E antes de voltar para a palavra que eu tenho a ver, foi só uma introdução. Então, crer em Deus é crer na sua palavra. Mas ele mandou falar os ossos, mas ele mandou. Ele mandou tirar a pedra, ele mandou, entenda? Ele mandou mandar para casa os medrosos, ele que mandou. E às vezes nós achamos que o erro do homem, não é o erro de Deus, mas foi Deus, porque a direção de Deus, parece o que eu falei, que você nunca deve julgar um homem de Deus, por exemplo, numa liderança. O Gideão, ele tinha 32 mil homens. Deus disse: mande todos os medrosos para casa. Quem está com medo aqui? 22 mil se mandaram. Ficou com 10 mil. Gideão tem muita gente. Leve essa pessoa para beber água no riacho. E quando você notar, quem abaixar, como todo mundo abaixa, assim, você vai notar que tem uns que vão beber de água diferente. Vai ficar igual animal lambendo a água. Deixa de lá, 300. Gideão, é com esses 300 que você vai. Quem falou? Foi Deus quem falou o Gideão. Não foi coisa da cabeça do Gideão. E o Gideão disse assim: os 9.700 aqui vão para casa, vou ficar com esses 300. Alguém pode ter dito: esse Gideão é maluco. Esse Gideão não tem visão. Imagina, ele tinha 32 mil homens. Os medrosos, mas pelo menos faz número, né? Pelo menos marca a presença, 32 mil. Depois ficamos com 10 mil. Agora ele fica com 300. Esse Gideão é ruim da cabeça. Não, foi a direção que Deus deu. Nunca julgue, entenda, porque as coisas do Senhor parecem loucuras, como nós vimos, para os homens naturais. E eu dei uma palavra muito especial daqui a pouco sobre a diferença, o arrependimento e o remorso. O arrependimento leva para a vida, o remorso leva para a morte. Daqui a pouquinho vamos falar. Primeiro, deixa eu ler aqui para vocês testemunhos do culto anterior que nós tivemos aqui. Luciene de Guarulhos, o esposo dela tinha uma ferida que não cicatrizava. Após orar com fé e passar água consagrada no local, a ferida secou em 2 dias. Verônica de São Paulo está desempregada e muito preocupada com as contas mensais. Percebendo em oração, tomando água consagrada e apresentando a casa de trabalho, Deus abriu as portas. Elza de Oliveira estava com dor no joelho direito e foi curada. A Rita de Caça de Maricá estava com um caroço na gengiva. Após a oração, o caroço desapareceu. Thaís de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, tinha Ana de Escal. Após a oração, foi curada. Quanto é que tem os exames comprovando a sua cura. A Kelly Hertal, pelo YouTube, estava com tendinite na mão. Após a oração, está bem melhor. Sulemita Salles, pelo YouTube, estava com dor de cabeça e dor lombar, foi curada. A Luceliana tem um testemunho bonito. Foi diagnosticada com 50% das artérias obstruídas e precisaria fazer um cateterismo com colocação de estente. Após orações, uso da consagrada, a determinação da cura, refez os exames. Antes da cirurgia, os médicos constataram que suas artérias estavam limpas. Ela também conta que na infância foi curada de bronquite. Quantas bênçãos, né? E eu contei semana passada aqui o testemunho de uma mulher chamada Tatiana. Aí eu contei no
programa que eu fiz no SOS da Fé, da terça-feira. Mas como surgiu o caso igual? Teve um caso, a pessoa fez 3 ecografias, não é da Tatiana, já é um outro caso. 3 ecografias para saber o negócio, e o coração da criança não batia. Então foi marcado fazer a curetagem, né, e tudo. Mas antes de fazer a curetagem, fez uma outra, o coração estava batendo, irmão. Olha que coisa bonita. E Deus operando, mas cada um, porque eu contei da Tatiana no ar, no programa de terça-feira, e várias pessoas, outras pessoas testemunharam de milagre igual, quer dizer, idêntico que tinha acontecido com a Tatiana. Agora eu queria que você voltasse comigo à Bíblia Sagrada, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Quer dizer, quando é um convencimento mostrando que Deus mostra e a pessoa se arrepende mesmo, isso aí vai gerar vida para ela. Quando é o remorso, que é o arrependimento do mundo, nós temos um caso bem claro na Bíblia Sagrada: Judas Iscariotes e Pedro. Os dois erraram. Porque quando nós falamos do Judas Iscariotes, nós achamos, entenda bem, que o que ele fez foi muito pior do que o Pedro. Não, primeiro que o Judas, antes de fazer o que ele fez, ele já fazia outras coisas erradas. O que ele fazia, por exemplo? Ele era desonesto, ele era responsável, entenda assim, o tesoureiro do Senhor. Você vê isso em João capítulo 12, não é mensagem para agora. Até que ele chega àquele ápice, que ele faz o que ele fez. O que ele fez? Vamos lá para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 3. 27, versículo 3. Diz: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. É o que muita gente faz. Ele tem um remorso pelo que ele fez, mas não é o arrependimento, porque o arrependimento vai levar você para a vida, vai levar você a procurar o Senhor. Eu falo sempre que a grande dádiva de Davi, ou o maior feito de Davi, não foi ter derrubado o gigante Golias. Não, para mim não. Foi ele ter acreditado na misericórdia de Deus. Porque Davi foi numa extensão pecaminosa muito grande. Ele cometeu um adultério e cometeu um homicídio. Ele foi mandante, entenda, responsável pela morte de Urias. Mas esse homem teve o arrependimento. Por quê? Quando você tem um arrependimento, você tenta consertar aquilo. E nós não temos como consertar o pecado, a não ser a crer na misericórdia de Deus, a não ser crer no amor de Deus, que foi o que fez o Pedro, quando vamos ver agora, que ele cometeu um erro muito grande. Vamos lá para Lucas capítulo 22. Vou ler do 54 em diante. Lucas 22, versículo 54 em diante. Diz: e então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Pedro fez o que muita gente faz. Pedro não queria ser identificado como seguidor de Jesus, porque ele tinha medo. O medo atrapalha a fé da pessoa. O medo é uma porta aberta para o diabo entrar na vida da pessoa. O medo é uma porta aberta para Satanás agir livremente na vida da pessoa. E o Pedro tinha medo de ser identificado como seguidor de Jesus. Seguiu de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Quando você fica longe, você é atraído pelo fogo do pecador. E não fica zangado comigo. Muita gente está na igreja, às vezes está ficando longe, já não ora, já não busca a Deus, que já não quer ser identificado como seguidor de Jesus, tem até medo de ser identificado como crente, como evangélico, né? Como protestante, e isso é perigoso. Se aqueceu no fogo dos pecadores. Tem gente se aquecendo no fogo dos pecadores. Antigamente, os crentes, não é da minha época, e fala, quando começou o rádio, fala assim: o rádio é caixinha do diabo.
Depois veio a televisão, a televisão era do diabo também, agora é a internet, né? E a internet está aí aberta, e a internet realmente pode ser o que? Um fogo de pecadores, mas não, a Bíblia diz reter o que é bom. Como tem coisa boa na internet, não tem? Você está lá, quando mensagem, nós estamos agora ao vivo pela internet. Então é muito importante você saber discernir o que é o fogo do pecador. O que é o fogo do pecador? É aquilo que é contra a palavra de Deus, que às vezes é conversa imoral, picante, não sei o que, a pessoa aceita. E até difamação, irmão, que faz você ficar com ódio dos outros. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Cuidado para você não se aquecer no fogo dos pecadores. Não estou falando de pecado moral só, de prostituição, que também inclui, mas também você vê agora a política, de vez em quando tem cristão que está com raiva, com ódio. Não temos que ter ódio de ninguém. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Cuidado com o fogo do pecador. E diz, e como certa criada vendo estar assentado ao fogo, cessa os olhos nele e diz, esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu, que até o sotaque o entregou. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. Atenção, aqui está a nossa resposta. E diz assim, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se de quê? Da palavra do Senhor. Diz, e como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, existe um ênfase aqui, não é? Saindo para fora, não pode sair para dentro, saindo para fora. Isso quer dizer o quê? Um destaque na palavra, está dando aqui. Isso foi muito importante. Quando você ouve a palavra de Deus, você não fica no meio dos pecadores. Ninguém sai do meio dos pecadores pela minha palavra ou pela sua palavra, só pela palavra do Senhor, mas não é isso ainda. A palavra de Deus, ela que produz em nós o arrependimento. É a palavra de Deus que produz em nós o verdadeiro arrependimento. O Judas não teve isso. O Judas deveria de lembrar que quantas vezes o Senhor alertou para eles que entre eles, os 12, havia um, entenda bem, que era do diabo. E quem era aquele? Era o Judas, que fazia a coisa errada, mas ele não se julgou. A nossa mensagem é, existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso é do homem, o homem então sabe que errou, fez coisa triste, ele é convencido pela sua mente, mas ele não busca o Senhor. O arrependimento é quando Deus mostra para você a palavra, então você lembra da palavra, aí que vem o bonito, não importa o quanto longe você possa ter ido, como Davi foi muito longe, mas Davi lembrou-se de quê? Salmo 51, olha que coisa forte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, vamos lá, segundo a multidão das tuas misericórdias. Se eu olhar para mim, eu não consigo me perdoar por muitas coisas que eu já fiz na vida. Você também não consegue se perdoar por muitas coisas que você fez na vida, mas você não tem que aceitar propriamente o seu perdão, mas o perdão de Deus. Porque é ele, a Bíblia diz que foi Davi quem escreveu, porque ele sabia o que estava escrevendo. O Salmo 103:3, ele diz, não te esquece, assim, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então ele perdoa todas. Quando você lembra disso, não importa o que você não devia ter feito, mas houve um arrependimento. Por que você tem um arrependimento? Porque você lembra que feriu a palavra de Deus. Você lembra que agiu, o Pedro lembrou-se que ele tinha ferido a palavra de Deus, de não ter aceitado a orientação do Senhor. Porque ele desprezou a palavra, ele caiu. Quem despreza a palavra cai. Quem despreza a palavra do Senhor perecerá. Então nós temos que aprender que o remorso é produzido pelo homem, mas o arrependimento é produzido pelo Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Isso aqui eu gosto muito, já preguei algumas vezes para vocês. Eu vou ler um pouquinho mais é o versículo 17 e 18, tá? Ele diz assim: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo,
Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? É o Pedro dando a sua justificativa. E ouvindo isso, essas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus o quê? Deus deu o arrependimento para a vida. Então, quando o arrependimento é uma obra do Espírito de Deus, você procura a vida. Quando é o remorso, todos nós agimos, às vezes quando somos estúpidos com uma pessoa, nos arrependemos, humano, entenda, ficamos chateados conosco mesmo, mas quando você lembra que foi a palavra de Deus, quer dizer, você feriu a palavra, é uma ação do Espírito Santo, você procura a vida, você não procura a morte. Pedro procurou a vida, Davi procurou a vida, Judas procurou a morte. Amigo, não importa o que você tem feito, procure a vida. Ele perdoa todos os seus pecados. Se alguém disse que você não tem mais jeito, não ouça essa pessoa. Não, você já errou demais, não ouça esta pessoa. Se alguém disse que você não tem, que você é caso perdido, esqueça. Se alguém diz que seu marido é caso perdido, que a sua mulher é caso perdido, que seu filho é caso perdido, que a sua filha é caso perdido, seu genro é caso perdido, porque eu tenho falado também que muita gente quer misericórdia para ele, mas para os outros não. Não, nós temos uma misericórdia para todos. A nossa mensagem hoje está aqui, vamos repetir, 2 aos Coríntios 7:10. Existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento. Ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O Espírito de Deus convence você que você agiu fora da palavra, que você não agiu de maneira certa. E ele diz, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O remorso, você ficou chateado, ficou revoltado e procura, quer dizer, se isolar. Não, procure o Senhor, não importa o quanto longe você tenha ido. Hoje, enquanto eu prego, o Espírito Santo fala ao seu coração. Todo mundo pode dizer não para você, o Senhor não diz. Ele não pode mentir. Ele disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma vou lançar fora. Talvez eu vou exagerar, e alguns podem ficar até zangados comigo. Você pode ter tirado até a vida de alguém. E muito diz, não há mais salvação para ele em Deus. Ai, irmão. Ele não pode negar a palavra dele. Não pode. Davi era um homicida. Por que Deus vai fazer acepção de pessoas? Repito, eu sei que eu posso machucar alguém. Repito sempre aqui, o amor de Deus constrange tanta gente que a pessoa não consegue achar o amor de Deus, porque ele não quer o amor de Deus para o outro, principalmente quando ele é o ofendido. Se fosse ele o ofensor, ele gostaria do perdão, mas quando é o próximo, ele não quer dar o perdão. Por quê? Porque ele não é sensível à voz de Deus, não é sensível ao Espírito de Deus. Quem opera o arrependimento, quem dá o arrependimento é o Espírito de Deus. Então, se uma pessoa fez um mal para mim, até tirou a vida de alguém da minha família, a minha oração por essa pessoa, que ela se arrependa, para que ela conheça a misericórdia de Deus. Pastor Jaime, existe alguém assim? Existe. Quem? Todos nós deveríamos ser assim. Todos nós deveríamos de ter em nós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Então eu sei que eu posso machucar alguém, mas se alguém, eu estou falando eu para você não ficar ofendido, se alguém tirou a vida de alguém da minha família, a minha oração por essa pessoa é que ela se arrependa, que ela conheça o dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus. É o dom do arrependimento, que essa pessoa lembre-se da misericórdia de Deus, que ela escute que Deus perdoa todos, não tem exceção, não tem. Esse é o amor que eu queria falar para você hoje. Não procura a morte, procure a vida. Vão querer que você procure a morte. O diabo não aparece de chifre, com garfo na mão. Vem à sua mente, eu não tenho mais jeito. Tem. Se você procurar Jesus, ele é a vida, ele perdoa todos os seus pecados. Mais do que isso, se você ainda não o aceitou, ele faz de você uma nova criatura. Amém? Daqui a pouco tem mais. Vamos ver uma história bonita, a história da novela da vida real, Maria Vanusa, por favor. Eu já tinha mais ou menos uns 10 anos de casado, quando eu comecei na igreja. Eu vi que essa era a saída, era o caminho, né? Aí eu comecei a ficar mais frequente e era muito difícil para mim vir, porque como meu marido não tinha conhecimento nenhum... Eu trabalhava muito, né? Na época, ela também.
E assim, no final de semana eu bebia muito. Eu começava na sexta-feira, quando saía do trabalho. Eu queria amanhecer o dia. Eu era viciado na bebida e no jogo, jogava muito a sinuca. Eu ficava chateado, aquela coisa toda, porque depois da bebida a gente fica deprimido. Eu fiquei sabendo que ela estava indo para a igreja. Eu, assim, no começo, eu fui resistente, né? Quando eu convidava, ele dizia que não vinha, porque ele nasceu daquele jeito e ele ia continuar daquele jeito. E aí eu orava. Não aceitava, tá doando esse dinheiro, vai fazer falta em casa. Eu era muito resistente nessa parte. Eu trabalho com vendas, né? Eu vendo bolsas e eu patrocino as bolsas. Mas depois eu vi que realmente ela foi mudando, entendeu? Porque ela, assim, como a gente vende essas bolsas, tudo que ela pegava, ela doava, entendeu? O valor, os 10%. E realmente, quando a gente saía, tinha gente ligando, vem receber um dinheiro, vem. Nunca faltou. E ele foi vendo, eu creio que ele deve ter visto alguma diferença em mim, né? Logo, só de eu não estar mais acompanhando ele no bar, acho que ele já sentiu o impacto, né? Muita mudança. Ela parou de me cobrar na época que eu ainda bebia, né? Um belo dia eu estava em casa, ela conversava muito comigo e aí ela disse, eu vou para a igreja. E eu sozinho fiquei em casa, mas aquilo mexendo por dentro, né? Com certeza ele já vinha sendo quebrantado com as minhas orações. Eu creio que Deus já estava trabalhando, alcançou. Eu estava sentindo uma necessidade, porque eu não vivia bem, eu não era feliz. Eu digo, eu vou fazer uma surpresa para ela, eu vou para a igreja. Aí foi. Eu sentei bem atrás, quando ela percebeu, nossa, foi uma felicidade. E eu também já fui gostando, entendeu? Aí eu fiquei feliz, agradecendo a Deus, né? Porque tu é fiel, nós que somos falhas, né? Em 2011, mais ou menos na metade do ano, batizei. E assim, só foi transformação. Depois de Deus, ela é meu alicerce, ela é tudo na minha vida. É só de eu ver a minha família ali, os 4, firme na igreja, já estava completo. É um sonho que se tornou realidade, né? Conseguimos prosperar através do patrocinador, através de dízimo, entendeu? E conseguimos comprar também nosso carro, coisas que eu achava muito difícil. Então hoje a gente quer ficar juntinho, a família, para onde vai os 4. Agora nós temos uma vida de paz, nosso dinheiro é somatório, né? E hoje a gente tem uma vida feliz, bem completa, né? Sou muito grato, foi através das orações dela que eu conheci esse Deus maravilhoso. Eu fui transformado, né? Eu vi que eu tive a resposta das minhas orações. Eu quero ser feliz. Felicidade é estar com Cristo. Você vê, o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 14, versículo 1? Já leu lá uma vez? O que diz lá? Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Cadê o rapaz? Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia, o que ela faz? Edifica a casa. Não foi cobrando mais dele, não, foi só falando. Primeiro, já não ir no bar junto já era um testemunho, porque ela tem uma nova vida. Aí ele foi, não cobrava dele, e ele foi vendo a transformação. Ela disse, ele certamente viu alguma coisa em mim. É o que temos que fazer. No começo é loucura. Para eles, nós vimos aqui, a palavra de Deus é loucura. Como uma pessoa que aprontou muito, aceita Jesus, agora é crentinha agora é o certinho. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Mas você aprontou tanto, eu fiz na ignorância, hoje eu sou nova criatura. Entende? Mas pastor, já vi uma pessoa que já aceitou Jesus e caiu. Se Jesus mandou eu perdoar o meu próximo 70 vezes 7, quantas? Em um dia só. Imagine ele se não perdoa. Não deixe o diabo te afastar de Deus. Não procure a morte. Nós vimos hoje, 2 Coríntios 7:10. O arrependimento traz para a vida, o remorso leva para a morte. Tem um arrependimento que é dado pelo Senhor. Deus seja louvado por isso. Vamos falar das missões. Nós vamos hoje até a Ucrânia. É um país que hoje está aí na guerra e tudo. Nós estamos alcançando vidas lá. Por favor. Quando assumimos nosso lugar em Cristo, vemos a glória de Deus. Isso tem acontecido na vida dos nossos irmãos ucranianos, que acompanham nossas programações na página russa do missionário R.R. Soares.
Doutor Soares, sou Helena da Ucrânia. Eu pedi na sua página que orasse por minha amiga Gênia. Ela tinha uma infecção grave embaixo da barriga. Depois da oração, ela foi ao médico e ele disse que o pus havia saído. Gênia se sente bem agora, a ferida está curada e toda a glória ao Senhor Jesus pela sua cura. Amém. Em qualquer parte do mundo, quando invocamos ao nome do Senhor, Ele responde. A África do Sul é prova disso. Abaixe 4 vezes agora. Pode abaixar. 4 vezes. Até o chão. 4 vezes. Não tenha medo. Pode fazer 4 vezes. Você? Sim. Há quanto tempo sentia dor? Há 3 anos. 3 anos. Oh, glória a Deus. E você, irmão? Eu tive um derrame há 2 meses atrás. 2 meses, mas a dor saiu? Sim. Você não conseguia fazer isso antes? Não. Coloca a muleta no seu ombro e anda agora em nome de Jesus. Anda naquela direção agora. Pode ir. Ande, pois o Senhor está com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Unidos com Cristo, somos responsáveis por este lindo trabalho entre os povos. Queria ter encontro com Deus. E aqui eu achei esse encontro, senti essa vontade de patrocinar, né? Olha, meu patrocínio, eu recebi casas, né? Tenho carro hoje, tenho uma família abençoada. Valeu a pena ser patrocinadora, sou muito feliz. Seja você também fiel e firme no cumprimento do seu dever. O Senhor honrará a sua fé. Bem, seja na Ucrânia, na África, nós temos programa no Egito, em árabe, temos programa no Paquistão, em urdu, temos na Índia, em hindi, e o patrocinador é a pessoa chamada por Deus, ela tem um desejo no coração e uma vez por mês ele faz uma doação para o programa, para os programas no Brasil e no mundo. Se você tem vontade de fazer parte desse grupo, mesmo que você não tenha condições, Deus te dá. Eles vão passar, peça para eles essa inscrição, nome e o telefone, só isso. No verso você faz um propósito de oração para que o missionário ore por esse propósito. Nos devolva essa fase. Essa oração aqui é nova, até quem já é patrocinador, se quiser pegar, pode pegar também essa oração nova do patrocinador. Aqui tem a oração, aqui dentro, aqui tem as contas das missões e não esqueça o que você escreveu ali, escreva aqui para acompanhar, só pedir para eles. Repito, você que já é patrocinador, peça só a oração para eles, desejando, tá? E você de casa, pega o celular, abre o celular na câmera do celular e aponta para o QR Code. Vai sair uma linha amarela, todas as informações estão ali dentro. Tem gente que não consegue abrir, eu dou uma conta para você. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Tira a foto que fica fácil. Pode fazer também nas lotéricas, qualquer lotérica vá ao caixa e diga doação para o show da fé. Mesmo que não peçam o código de 3091-2065, 3091-2065. E pode fazer também, entenda, o Pix, que é fácil. Abra no aplicativo do banco, palavra Pix, vai estar assim, lê QR Code, é o número do vídeo, está no vídeo, 30-902-803-000100. Tirou a foto? Para não esquecer. Ou então faz com o QR Code. Abriu no aplicativo do banco, palavra Pix, vai dar assim, lê QR Code, pagar QR Code, vai sair uma câmerazinha, você coloca aqui em frente, confere os dados, vai sair os dados da igreja, coloca o valor e confirma. Pronto, tá bom? Deixa aí um pouco o QR Code enquanto eu vou responder as perguntas do povo de Deus. Primeira, por favor. Pastor, existem pessoas que são mais abençoadas por Deus? Existem. Eles buscam mais? Falamos, Deus tem privilegiados? Não, mas tem pessoas que buscam mais, se envolvem mais. Não é que Deus tem acepção de pessoas, não. Veja o caso, naqueles dias, olha o que diz a Bíblia a respeito de Noé. Isso aí é muito bonito. Noé está no primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Não vou ler tudo, não. Versículos 8 e 9 basta para nós. Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9. Diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Se andar com Deus vai ser abençoado. E a pessoa às vezes não quer. Pode estar até no púlpito da igreja, mas às vezes não está andando com Deus. Ele até ministra para os outros, mas ele mesmo não é abençoado. Você tem que verificar. Aí você pode frequentar a igreja.
Quantas vezes você até abençoa alguém, mas você não está sendo abençoado? Ande com Deus, e andar com Deus não é nada misterioso, é só andar em concordância com a sua palavra. Lembra comigo Amós 3:3, andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo, se você andar de acordo com a palavra de Deus, você será abençoado, pode ter certeza. E ainda, para fundamentar mais, ainda o Salmo 112, o versículo 1, versículos 1 e 2, Salmo 112, versículos 1 e 2, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem ou mulher, aqui, né? Diz que teme ao Senhor. O que é temer, pessoal? Respeitar, que em seus mandamentos tem o quê? Tem grande prazer, ele é bem-aventurado. Outras vezes frequenta a igreja, prega o evangelho, mas não teme a Deus, não tem respeito pela onisciência de Deus, né? E tem que verificar isso. O 2, a sua descendência será poderosa na terra e a geração do justo será abençoada. Tem que dar respondido. Vamos para a segunda. Pastor, como posso ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor? Uma boa testemunha do evangelho, né? Agora também participando da pregação, só tem que ver o seu mundo. Vamos ver primeiro o seu mundo, uma coisa bem, né? No seu mundo, a sua família. Viu o que aquela senhora fez na novela da vida real? Ela dava testemunho para o marido. Ela não brigava com ele continuava bebendo. Ela não ficou em cima dele, foi dando testemunho, a Deus abençoando. Ele notava, puxa, ela dizima, ela oferta, mas toda hora está chegando pessoa dizendo, vem cá receber. O testemunho foi dando. Às vezes não é de prosperidade, às vezes é o comportamento, aquela pessoa violenta, explosiva, geniosa, passa a ser uma nova criatura. Não me atire em pedra. Eu sempre brinco aqui do marido que fala para a esposa, vem cá, vem em casa agora, no domingo a minha irmã virá almoçar conosco. E a esposa diz, que bom, meu amor, vamos fazer uma comida gostosa para sua irmã. Mulher, você está doida, é minha irmã, você nunca gostou dela. Coisa do passado. Você está fazendo o seu mundo ali ser melhor. Agora você pode participar, a internet está ali, você dá testemunho, contar, como falamos no caso da Tatiana, você contar, pegar, eu deixei na internet no dia, para todo mundo passar, para esse testemunho, vai ficar ali, você passar e você faz mais pessoas sendo alcançadas. Lembrando que aquela mulher que tinha 12 anos uma hemorragia, ouvindo falar de Jesus, que Jesus curava. Ela tinha 12 anos, uma hemorragia, ela ouviu. Você pode fazer isso, pegar o seu mundo, talvez você tenha 100 pessoas como no seu perfil ou de amigos no Facebook, um exemplo, mas tem gente que tem mais, pessoal, tem gente que tem 1000 pessoas, tem gente que tem 10.000 pessoas, não é verdade? Quem é que tem mais de 100 no perfil? Qualquer um, Instagram, tem mais de 100. Olha quantos vocês podem multiplicar. Alguém tem mais de 1000 aqui? Quem tem mais de 1000? Olha, vocês podem multiplicar todos os dias, não é verdade? Pode fazer e vai chegar muito longe. Nós falamos agora a convocação da seleção. Quase todo mundo botou uma imagem de quem? Do Neymar. Tinha um garotinho que estava assim. Quando falou Neymar, ele, parecia até que era filho do Neymar. Virou, cavalo. Eu sei que eu passei por isso, pessoal. Eu tive essas emoções já. Não vou até como sentir tanto que na época, eu tenho um irmão que jogou, mas na época ele estava bem cotado já, não foi tanta surpresa assim. Mas viu aquele goleiro lá, né, que está no Grêmio, quando ele ficou sabendo, ele não estava. Todo mundo falava que tinha 2 goleiros na frente dele, ele foi convocado. Mas o que eu estou falando, todo mundo colocou, não é errado não, tudo bem, essa alegria. Vamos falar um pouquinho mais de Jesus, vamos fazer o mundo ser melhor, irmão. E o mundo só é melhor com Jesus. Então nós podemos, começando pelo nosso mundo, a nossa casa, a nossa vizinhança. É Atos 1:8. O que diz? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas. Vamos lá, pessoal? Jerusalém, o que é Jerusalém? A nossa casa. Toda a Judeia, a nossa parentela. Samaria são nossos vizinhos, e até os confins. Que confins é? Por onde você passar, no trabalho, né? Onde você estiver, você é uma testemunha do Evangelho e pode testemunhar através da internet. É que falou um grande publicitário, ele depois saiu. Mas por que você mudou, saiu da publicidade? Nós tínhamos 5 mídias: rádio, TV, jornal, revista e outdoor. Eram os 5 mídias principais. Hoje não, cada ser humano é uma mídia. Você é uma mídia, você é um canal que pode levar, um canal que pode ter 100 pessoas assistindo,
Pode ter 30, mas pode ter 1000, pode dar mais. E se você pedir unção, Deus vai multiplicar isso aí, tá bom? Deus abençoe. É como o missionário diz, nas perguntas, pessoal está em... Não, na pergunta tem mensagem. É um modo diferente de pregar. Estamos pregando, abrindo o coração. Pastor, minha tia sofre de dores na coluna. Embora ela já tenha procurado tratamentos e tomado inúmeros remédios, nada conseguiu colocar fim ao sofrimento dela. Para piorar, a perna dela passou a ser afetada e apareceram também queimações ao longo do corpo. Não sei o que ela fez para merecer tudo isso, mas a verdade é que um mal se apossou da vida dela e não estamos fazendo frente a ele. Como conseguimos derrotá-lo? Bem, você nem fala se ela quer de Jesus, se ela tem conhecimento da palavra de Deus ou não. Parece que você tem algum conhecimento, mas então deve impor as mãos. Em meu nome expulsaram o demônio. Está sobre a minha tia, fora dela, em nome de Jesus. Às vezes nós não praticamos o que ouvimos na igreja. É aquele caso da senhora: Jesus, tira esse demônio do meu filho. E eu preguei e disse: Jesus não expulsa demônios. Mas como Jesus não expulsa demônios? Presta atenção na Bíblia: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não é Jesus que expulsa, é você, no nome dele. Expulsa em nome de Jesus. Peça a alguém, nós vamos orar daqui a pouco, represente a sua tia, tá? Em nome de Jesus. Primeira oração, meu irmãozinho, é quebrando o domínio das trevas, mas vai ser muito forte. Fecha os teus olhos. Jesus, eu quero fazer uma oração para esta pessoa, meu Deus, entrar realmente no teu reino. Creia, ele perdoa todos os seus pecados. Chega para ele agora e diga: Jesus, o Senhor sabe tudo a meu respeito, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa. Ele está te perdoando. Ele perdoa todos os seus pecados. Se você tem alguém que te ofendeu, diga: Jesus, que essa pessoa se arrependa, porque da minha parte eu libero o perdão, que ela se arrependa para ter o perdão do Senhor, porque é o Senhor quem perdoa todas as iniquidades. Faça isso. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide e diga para ele: Jesus, me salva. Ele vai te salvar. Agora me dê aqui 30 segundos de uma oração muito forte que eu vou fazer agora em 30 segundos. Pai, vem com o teu poder sobre uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está com uma doença autoimune, com uma doença cardíaca, com um problema sério no nosso meio aqui em casa. Meu Deus, nós oramos por uma pessoa que está em coma lá no hospital, oramos pela pessoa que já está sendo dado óbito. Eu levanto a voz, digo: mal, saia, vai embora, é do alto da cabeça, a planta dos pés, onde houver o mal, a doença, a infecção, a inflamação, fora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro, determinando e dizendo: é dor na cabeça, dor nos braços, nas pernas, nas juntas, nas articulações, é um câncer que apareceu nesse homem, é uma ferida que não fecha, é um nódulo que está assustando, é um linfoma, linfonodos, desapareçam agora. Vem nessa fé, vem nesse poder, é o nome de Jesus que eu digo agora. Mal que está aí na cervical, que está aí na lombar, que está nas vértebras, hérnia de disco, eu digo que vai embora. Inflamação do ciático, sai agora. Essa dor aí no ombro dessa pessoa, um desgaste que ela tem, é uma osteoporose acentuada, é uma lesão no tendão, é uma inflamação do tendão, rompimento do tendão. Nós mandamos que vá embora, nós exigimos que esse mal saia agora, que este mal desapareça dessa pessoa. Não pode ficar, não pode continuar. Ó mal, nós mandamos, sai agora, sai desta perna, sai do quadril, é um desgaste na cabeça do fêmur, é um inchaço no joelho, falta cartilagem, falta líquido, meniscos estão inflamados. Eu digo: ó mal, sai desse joelho, está inchado, vai embora da panturrilha, do tornozelo, do calcanhar, da planta dos pés, onde houver o mal, onde houver a doença, essa má circulação, inflamação das varizes, eu digo: sai agora. Eu digo: erisipela, vai embora, febrite, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Eu digo agora que esse mal saia, essa trombose, ameaça de trombose, sequela da trombose, sequela de um acidente, sequela de um AVC, sequela de um infarto, mal mandado por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, vai embora, saia, suma, em nome de Jesus. Levante as suas mãos.
Jesus Cristo te dá saúde. Ele levou as nossas doenças, Ele levou as nossas dores, pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Ó Deus de milagres, toque agora. É os dons de curar, é o dom da fé, da operação de maravilha. Suma os caroços, nódulos, desapareça a dor, retroceda câncer, metástase do câncer, vai embora. Agora eu digo, a endometriose saia, sangramento pare, hemorragia pare, inchaço na próstata do homem, vai embora. É todo mal, meu irmão, que é quebrado agora. Não tem feitiço, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada. Operando Deus, quem impedirá? Digo obrigado, Senhor. Receba a minha bênção em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Pode aplaudir o Senhor. Agora seja sincero. Veja o que Deus fez aí. É só crer na palavra para você ver a glória de Deus. Levanta o braço, você que não levantava. Pastor, que problema estava no ombro aqui, ó, tendão. Mexe para lá, mexe para cá. Leva para cima, leva para trás. Vai lá. Levanta sua perna, seu joelho estalava quando você dobrava a perna. Dobre. Mexa o quadril. Vai. Aperta, tinha um caroço, tinha um nódo. Você não tem que pagar a bênção, você tem que publicar. Sentiu a cura, deu testemunho. Quem saiu a dor, saiu o mal? Levante a mão. Em nome de Jesus, levante a mão, deixa eu te contar não. Você tem que contar, não pode ser ingrato não. Deus sabe se você foi tocado ou não. Se você foi tocado, não pode se omitir agora. Você de casa vai ligar e vai dar o testemunho. 11 21 26 58 93, 11 21 26 58 94. 93 fala, 94 fala ou digita. Mas agora, 11 21 26 58 93, 21 26 58 94. 93 fala, 94 fala ou digita, tá? Ali, o azul. Fala. Com dor nas costas, passou. Dor nas costas. Sim. E passou. Glória a Deus. Quem foi mais? Só assim, bem rapidinho. Quem mais? Em nome de Jesus, levante a mão. Não deixe de contar, não. Conta agora, em nome do Senhor Jesus. E eu vou mandar você fechar os olhos e vou sair correndo. Nada, Deus está operando e muito. Quando a luta é grande, a vitória é maior. Lá atrás, o amarelo. Dor no tendão rotator, passou. Estava insuportável. O que estava impedindo você de fazer? Levantar o braço. Não fazia isso não? Estava insuportável? Estava insuportável. Jesus, muito obrigado. Quem foi mais, pessoal? Quem foi mais? Levante a mão para testemunhar. Você não pode negar o testemunho, tem que dar. Vai lá, vai passando lá, vai passando. Vai que tem mais, em nome do Senhor Jesus. Tem que contar, não deixe para depois, tem que ser agora, hein? Vai lá, em nome do Senhor Jesus.